A paz do Senhor, meus irmãos, você está no canal da EBD com o presbítero Arilton Alves. Seja bem-vindo ao nosso canal. Quero agradecer a todos vocês que já são inscritos no meu canal, têm compartilhado, têm comentado, tá? Quero agradecer a todos vocês. Que Deus abençoe. Continua compartilhando. Você que não é inscrito ainda, se inscreva. Ativa o sininho para você estar recebendo em primeira mão os nossos vídeos. Que Deus abençoe você e a sua família. Chegamos na lição 6 do terceiro trimestre, a qual nós estamos estudando o assunto a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver este mundo no domínio pelo espírito da Babilônia. A lição 6 hoje, nós vamos tratar de um assunto muito importante. Nós vamos falar da desconstrução da masculinidade bíblica. Fica comigo, não perde nenhuma parte, tá? Quero convidar você para nós vamos estar fazendo uma oração para nós iniciar a nossa escola bíblica dominical. Senhor Deus e Pai que está no céu, quero entregar nas tuas mãos, Senhor, esse projeto a qual o Senhor tem colocado em meu coração. Meu Deus, tem confiado esse trabalho em minhas mãos. Seja comigo, ó Pai. E abençoa todos os alunos, abençoa, Senhor, os professores de escola bíblica dominical, abençoa os pastores, os alunos, subintendente e abençoa a família. Assim eu entrego nas tuas mãos, abençoa, Senhor. Abençoa a minha família, Senhor. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Nessa lição 6, onde nós vamos falar a desconstrução da masculinidade bíblica, o textuário da nossa lição está registrado em Gênesis capítulo 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e guardar. A verdade prática da nossa lição hoje fala assim: o homem foi criado com a qualidade que expressa a virilidade, responsabilidade e liderança. O objetivo da nossa lição hoje, primeiro, mostrar que a masculinidade bíblica provém da criação divina e o que as suas características passam pela provisão e proteção da família. Destacar que a erosão da masculinidade tem a ver com a apologia da homossexualidade e com a negligência da responsabilidade masculina. Terceiro, enfatizar a imagem de Boaz como símbolo de uma masculinidade bíblica equilibrada. Você, professor e subintendente de escola bíblica dominical, é bom você logo começar a sua aula, fazer as perguntas para seus alunos, para motivar eles e já destacar umas perguntas, despertar a curiosidade para eles ficar bem atentos, você conseguir segurar a atenção dos seus alunos, para eles não ficarem descontraídos. Então faz as perguntas do questionário, mas não dá resposta, né? Como diz a primeira pergunta aqui: o que visa a diferença entre o homem e a mulher? E segunda pergunta: quais as funções próprias da natureza do homem? Terceiro, do que decorre a crise do comportamento masculino? Quarta pergunta para você fazer para os seus alunos: o que moveu Boaz levar o resgate de Ruth aos anciões? E a quinta e a última pergunta dessa lição: qual o símbolo de Boaz representa? Faz essas perguntas para os seus alunos, tá? Já para eles ficarem bem curiosos na lição. E aí, decorrer da lição, eles vão achar as respostas e no final você pede para cada um estar dando a resposta do questionário. Nesta lição hoje, irmãos, abordaremos o assunto da responsabilidade do homem no ponto de vista bíblico, o que é crucial. Infelizmente, na cultura pós-moderna, o conceito de masculinidade, de acordo com o padrão bíblico, está constantemente em processo de erosão. Iremos aprender o significado da masculinidade bíblica e como o homem de Deus cumprirá sua responsabilidade. Como você tem observado a masculinidade dos últimos tempos? Você acredita que está de acordo com os padrões bíblicos? Então, é umas perguntas que eu estou fazendo aqui. Como você tem observado a masculinidade nos últimos tempos? Você acredita que está de acordo com os padrões bíblicos? A responsabilidade da masculinidade nos últimos tempos? Você pode estar me respondendo essas perguntas nesse vídeo aula, como você tem observado a masculinidade dos últimos tempos. Primeiro ponto da nossa lição, já entrando no primeiro assunto, né? A masculinidade bíblica, a criação divina do ser humano. Deus, o Criador de todas as coisas, no céu, na terra e no mar. Deus criou todas as coisas. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. E Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 24. As Escrituras registram que ele criou o ser humano e definiu pelo sexo, macho e fêmea, homem e mulher. A diferenciação vista no complemento mútuo da união conjugal ao desempenho dos papéis devidamente designado a cada um. O ser humano, irmãos, é diferente dos demais seres vivos pelas seguintes razões. Primeiro,
foi formado pela mão de Deus. Quando Deus fez o homem, Deus formou o homem na sua própria mão, fazendo a sua imagem e semelhança. Já os outros seres vivos, Deus falou haja. Quando ele criou, ele falou haja. Ele não fez ali com as suas próprias mãos, ele falou haja. Então, é uma diferente. Diferente dos animais que foram formados de acordo com as suas espécies. E o homem foi formado em imagem de Deus. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27. O único ser composto com duas naturezas recebeu a dádiva da raciocínio, da vontade de falar. Então o homem ele nasceu com as suas duas naturezas, com as suas dádivas de raciocínio, tá? De ter o seu raciocínio e também de falar. Deus criou macho e fêmea, devido à diferença dos papéis, da responsabilidade do relacionamento, vida íntima, procriação e trabalho. Quando Deus fez o homem, ele fez o homem e colocou uma responsabilidade no homem. Observamos quando Deus fez o homem, ele fez o homem fora do jardim do Éden. E quando ele fez a mulher, ele já fez a mulher dentro do jardim do Éden. Por isso que vemos que a mulher, quando Deus fez o homem para proteger como protetor da casa, com responsabilidade, e às vezes tem a inversão de valores nesse ponto de vista, a qual a mulher acha que o homem está querendo impor sobre ela. Bem sabemos também que o homem foi feito para amar a mulher, para proteger a mulher. Nós estamos falando aqui sobre a Bíblia, no critério bíblico, no ensinamento básico da família, no ensinamento básico da família, que é a Bíblia, é a sagrada palavra de Deus. Tem todas as instruções, de Gênesis a Apocalipse, para nos dar a instrução, qual a responsabilidade do homem, qual o dever e a obrigação do homem e qual também o dever e a posição da esposa, da mulher. Não é que o homem é superior à mulher, ele foi feito para proteger. Portanto, que o homem e a mulher se completam. Não é feito que a mulher tem que ser escrava do homem, tem que viver debaixo da sola dos pés. Eu vou fazer uma pergunta. Em qual parte do corpo do homem que Deus tirou para fazer a mulher? Me responda aqui no meu vídeo, qual parte do corpo que Deus tirou do homem para fazer a mulher? Só observar isso aí, que nós observamos que é para ficar lado a lado. E se completa, as ideias se completam, as decisões, né? Por exemplo, às vezes o homem costuma até tomar decisões precipitadas, a mulher já pensa mais, e aí que ela ajuda o homem a não tomar decisões precipitadas. Por isso é muito importante essa união de convívio, um entender o outro. Eu falo que para ter um bom convívio no relacionamento, quando um estiver mais nervoso, é bom que o outro esteja mais calmo. Nunca resolver as coisas no calor da emoção, porque se resolver as coisas no calor da emoção vai tomar um rumo diferente. Outra coisa que eu quero dizer aqui também nessa lição de hoje, a masculinidade bíblica. Aí tem aqueles homens que acham que ele é superior, super-homem, né? É eu que mando, é eu que faço, desfaço, né? Não pede um conselho à esposa que acha que vai deixar você ser menos homem, deixar você ser menos macho. O verdadeiro homem é aquele que cuida bem da sua família. É o provedor da família, aquele que sustenta a sua família, cria a sua família. Hoje nós estamos vivendo uma época que tanto o homem e a mulher trabalham fora às vezes. Tem homem que acha que ele ajudar a esposa nos afazeres em casa vai deixar ele menos homem. Negativo. Se a sua esposa trabalha, eu tenho isso com experiência própria, eu posso falar isso com bastante propriedade. A minha esposa também trabalha. Eu ajudo nos afazeres, eu recolho uma roupa para ela no varal, eu estendo uma roupa para ela, eu lavo uma vasilha, eu adianto um almoço, eu faço um café em casa. Isso não está me deixando menos macho, menos homem, não. Isso aí é a união do casal. Crescer junto, ter um crescimento junto. Esse crescimento dessa união é tão importante, não ter muitas coisas separadas. A mulher trabalha, o dinheiro é meu, eu vou manter a minha vida. O casal se completa, é uma só carne hoje, trabalham os dois juntos, comprar as coisas juntos, decidir junto o que vai comprar para casa, o que vai fazer. Nós fazemos isso, eu e a minha esposa, nós fazemos isso ainda quando nós era noivo. Eu bem me lembro, em 94, tá? Eu casei em dezembro de 94.
nós comprava material para construir junto. Depois, quando o meu primeiro filho estava com 6 meses, nós viemos morar na nossa casa, mas nós construímos junto e continua construindo até hoje junto. Então é essa perfeita união aí que às vezes está faltando. Não que nós somos um casal perfeito. É claro que nós temos, né, algumas discórdias de vez em quando, mas se acertamos, conversamos, se acertamos. É isso que precisa. Não é que a mulher é inferior, né, e o homem é superior, mas Deus colocou na responsabilidade do homem de liderança. Tá? A essa liderança Deus confiou no homem. O homem que tenha mais coragem de tomar atitude, ter responsabilidade, né? De acordar cedo e correr atrás do pão de cada dia, de cuidar, né, para manter a sua casa. Né? Então é isso aí. Precisa ter mais união e não ter diferença, achar que a mulher é obrigada a fazer tudo e o homem não pode fazer nada. Nós temos que ajudar nossas esposas. Segundo tópico do primeiro ponto, a característica da masculinidade. As escrituras revelam um conjunto de características do papel do homem na história, bem como segundo a sua constituição biológica. Ao criar o homem, Deus lhe confiou 2 tarefas essenciais: cultivar e guardar a terra. Esses 2 termos resumem um mandato divino para o comportamento masculino, que significa que a função de provedor e protetor são próprios da natureza do homem. O que significa a expressão masculinidade bíblica? Significa ser o homem que cumpre com as suas responsabilidades estabelecidas por Deus. A Bíblia registra 2 tarefas primárias estabelecidas para o homem, que são cultivar e guardar. Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15. A palavra cultivar vem do hebraico laba, que significa fazer trabalho e criar, desenvolvimento. Deus é o criador da terra e o homem é o criador na terra. A palavra guardar vem do hebraico chamar, que significa proteger, para conservar. Tudo que Deus criou é bom, deve ser preservado. Dessa forma, o que o homem cria, na verdade, de Deus, também deve ser preservado. Tá lá em Salmo 128. O homem criar na vontade de Deus também deve ser preservado. Então, o que eu tenho que fazer é na vontade de Deus. O problema todo é que o ser humano está querendo muito fazer as coisas na sua vontade, nas suas teorias, querendo tirar Deus de cena. O projeto, tá, maligno que está nessa terra é tirar a palavra de Deus de cena, que as próximas gerações não conhecem o Criador, que as próximas gerações não têm o homem como provedor, não tem o homem como um século mais forte, de responsabilidade, com decisões próprias. Por isso que nos últimos tempos nós temos visto o homem muito frágil, homem indeciso, homem que não tem atitude, homem irresponsável, porque está indo para esse lado sensível, querendo, aos últimos tempos, estão pregando aí no sistema político, no sistema ao contrário à palavra de Deus, nas ideologias contrário à Bíblia, contra a palavra de Deus, que o homem não tem decisões, né? E querendo colocar a mulher no lugar do homem. Nós temos que ficar na Bíblia, tá? O papel do homem, da responsabilidade do homem e da responsabilidade da mulher. Nós estamos aqui incentivando o homem, na sua masculinidade, querer, né, humilhar a mulher, como tem acontecido. A Bíblia não manda ninguém humilhar homem, humilhar a mulher. A Bíblia manda amar a mulher. A Bíblia manda ter responsabilidade, como Deus teve responsabilidade com seu filho, assim como Cristo tem responsabilidade com a igreja. O homem tem que ter responsabilidade com a sua esposa, com a sua mulher, proteger a sua esposa, ser o provedor da sua esposa, da sua casa. Parte estas são as funções básicas do homem, que cumpre com o propósito da sua masculinidade para com Deus, sua família e o próximo. Assim como Deus sustenta aquilo que criou, o homem deve ajudar a sustentar a criação, aquilo que criou, em espécie a sua família. Você está na sua responsabilidade, criou uma família, agora tem uma responsabilidade que você precisa cumprir.
perante Deus, perante a sociedade, perante a sua família. Terceiro ponto do nosso primeiro tópico, a liderança masculina. Deus confiou no homem a responsabilidade da liderança. Está lá em Gênesis capítulo 1, 26, 3:16. Na Bíblia, Deus é o cabeça de Cristo. Na Bíblia, Deus é o cabeça de Cristo. E Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. O movimento feminista de viés neomarxista considera esse modelo como um sistema machista, opressor para com a mulher. Ao contrário da falância, o apóstolo Paulo revela que o homem deve liderar a sua casa. Do mesmo modo, Cristo lidera a igreja. Efésios capítulo 5, 29. Lê aí, começa a ler lá do 25, vai lendo até concluir-se Efésios capítulo 5. Uma vez que Cristo entregou pelo bem-estar da igreja. A liderança masculina requer prática de algum tipo de sacrifício pela mulher. Você já fez? Aí eu faço uma pergunta. Você já fez algum sacrifício pela sua mulher, pela sua esposa? Que às vezes o homem faz tanto sacrifício por aí afora, mas não faz um sacrifício pela esposa. Assim como Jesus fez um sacrifício pela igreja. É responsabilidade também do homem. Mesmo sendo servo de Deus, o homem recebeu autoridade para dominar sobre toda a criação. Isso fez dele um líder. Gênesis capítulo 2, 19. Deus fez o homem para liderança. Deus fez o homem para liderança, não para brigão, tá, irmão? Não confunde liderança com homem brigão, homem homem ignorante, homem grosso. Não, quebra as coisas, chuta as coisas. Não é por aí. Tá? A liderança não é isso aí, não. A mulher foi feita para auxiliar o homem, mas também foi abençoada para sujeitar e dominar a terra em harmonia com a liderança do homem. Olha só que alegria. Gênesis capítulo 1, 26. A mulher foi feita para auxiliar o homem. Auxiliar está junto, está ali na liderança junto com o homem, na liderança, auxiliando. Quando o homem não pode fazer, ela está ali fazendo. É como um vice-líder, né? Um vice-presidente, segunda liderança. Não pôde assumir uma coisa, está ali junto, assumindo. Tem voz ativa também a mulher, junto com o homem. Um acordo entre os dois. A liderança de Adão sobre Eva aparece quando ela exerce a autoridade recebida por Deus. Nomeia, inclusive, a mulher que foi feita para lhe auxiliar. Gênesis capítulo 2, 23. A liderança do homem não é coisa acima da mulher, pois sem a mulher ele não consegue desempenhar a sua liderança. Paulo ensinou que a mulher não é independente do homem e nem o homem independente da mulher. Está lá em 1 Coríntios 11, versículo 11. Então, a própria Bíblia, a própria palavra de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo, ele ensina que um depende do outro, tá? Então, para gerar filho, para constituir família, precisa ter macho e fêmea. Assim como iniciou no início. Assim como a Bíblia nos ensina, é a palavra de Deus. É a maior constituição que tem, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Ela é infalível. Visão geral desse primeiro tópico. Deus criou o homem com a função de prover e proteger a sua família, trazendo assim a segurança da sua casa. Segundo tópico da nossa lição, nós vamos falar a erosão da masculinidade, a apologia da homossexualidade. Em tempos pós-modernos, as ideologias de gênero faz o contínuo da investida da legitimação da homossexualidade. Esse conceito ignora as características físicas biológicas. Alega que o ser humano nasce sexualmente neutro. Meu Deus! Eles querem pregar, querem ensinar, né? Mostrar que o homem ele nasce neutro, sem sexo. Isso aí decide depois. Não, quando nasce, já nasce com seu sexo já definido. Ou é homem ou é mulher. Tá? Não tem esse negócio que decide depois, não, que essa criança é bem frágil, então ela vai ser um... Não, isso aí a Bíblia não nos ensina isso aqui. Nós estamos falando da Bíblia, tá? Nós estamos falando da Bíblia. Se você está contrário, você é contra o que eu estou falando aqui, você está contra Deus, você está contra a palavra. Você não está contra mim, não. Você está contra Deus, contra a palavra. Tá? A palavra não apoia essas ideias, totalmente ao contrário.
Deus criou macho e fêmea, você já nasce com sexo definido. O termo de ideologia de gênero surgiu em meados de 1990 pelos cristãos conservadores, os catolicismo europeu. O termo foi formulado como uma reação contra o feminismo, que afrontava a família tradicionais na Europa na década de 60. As ideologias de gênero não têm apoio científico e nem existe no meio acadêmico como uma tese comprovada. Por isso, não tem apoio da maioria da população mundial. Eu quero dizer para você aqui, meu irmão, que está me assistindo, tá? Você que não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, compartilhe nossos vídeos. Não tem apoio da maioria. Quando você vê as grandes mídias implantando, né, colocando esse marco aí de feminismo, e aí cria um ódio dentro da mulher contra o homem, né? Que ela quer ser liderança a qualquer preço. Não que a mulher não pode liderar algo, sim, mas eu quero dizer que pela Bíblia, e principalmente a família, o líder é o homem, criado por Deus. Isso foi a decisão de Deus lá em Gênesis, lá no início. Então, não é um grande grupo, isso é uma minoria. Só que eles conseguem construir isso em algumas mídias e as pessoas, por falta de conhecimento, acabam achando que está sendo a maioria que está dominando isso aí, que a fala está sendo positiva. Eu quero dizer para você que a fala positiva, nós ficamos com a palavra de Deus, que é contra todas essas ideologias demoníacas que está vindo sobre a terra. Não apoiando aqui, irmãos, não apoiando. Se o homem agrediu uma mulher, mesmo com palavra ou agressão física ou psicológica, ele tem que pagar pelas suas consequências. Agora, o homem tem que ter sua posição como líder no Senhor. O homem é líder da mulher, é líder da família no Senhor. Não é a pessoa que está lá drogado, pessoa que está bêbado, e chega agredindo filho, agredindo esposa, não tem responsabilidade com hora para chegar, ganha seu salário lá para a rua mesmo fica, e depois chega em casa, quer espancar filho, espancar a esposa. Não, isso aí não é um líder não, né? Isso aí é um monstro. O verdadeiro homem é aquele que cumpra com seus afazeres. O verdadeiro homem, o homem mesmo, tem responsabilidade com a sua família, tem responsabilidade com a palavra de Deus. Os chamados grupos de minoria também obtêm o apoio de políticos de forma sorrateira, irmãos. Alguns políticos aí apoiando muito esses grupos aí de minoria. Introduzir esses assuntos nos livros escolares, mas não tem obtido sucesso. Tem feito de tudo para jogar esses livros, essas ideologias, essas teses de ideia perigosa para destruição, tem tentado de tudo colocar dentro das escolas. A Bíblia é a maioria da população brasileira não apoia este tipo de comportamento. Então, o verdadeiro cristão não apoia, apesar que tem alguns cristãos apoiando esses movimentos, mas o verdadeiro cristão apoia a palavra de Deus. Infelizmente, por parte de alguns homens, a masculinidade bíblica vem sendo abandonada. Meu Deus, infelizmente, está lá em Provérbios capítulo 6, versículo 6, o homem que não trabalha, não tem a capacidade de prover e proteger a sua família, contribui para a erosão. A erosão quer falar de desconstruir, destruição, né? O homem está sendo destruído por falta de responsabilidade. O homem que não tem responsabilidade, ele também não pode assumir uma responsabilidade de proteger, prover e proteger. Se o homem não trabalha, como que ele vai prover o alimento para dentro de casa? A Bíblia fala assim que, lá em Provérbios mesmo, fala assim que o homem que não trabalha também que ele não coma. Igual, por exemplo, acha que a igreja é obrigada a ficar ajudando pessoas. A igreja tem que fazer o trabalho social. Sim, tem que fazer o trabalho social. Quando a pessoa está doente, não tem condições de trabalhar, uma viúva acima de 60 anos que não conseguiu se aposentar, é da responsabilidade da igreja, sim. Agora, pessoas que estão dentro de casa, bebendo, usando droga e depois ficar na igreja pedindo cesta básica, a igreja ajudando. A igreja ajudava a estar alimentando os seus vícios. Então, a primeira igreja tem que ajudar os domésticos na fé.
Tá alguém na sua casa, na sua igreja lá, que está com dificuldade de arrumar um emprego, vai ajudar sim. Tá doente, é da responsabilidade da igreja. As viúvas ou alguém idoso que está precisando, sim. Agora, pessoas que gastam seus dinheiro com o que não é pão. Não é da responsabilidade de ninguém de colocar alimento dentro da sua casa se você está gastando seu dinheiro com aquilo que não é pão. Nós precisamos ajudar sim, é o papel da igreja. Mas o homem precisa ser o provedor, adquirir o seu pão de cada dia, ter o sustento da sua família, ser digno. O homem precisa ser digno do seu sustento. Crise na liderança. A erosão da masculinidade, a destruição, desconstruindo a masculinidade do homem, que é o papel que estão fazendo as ideologias, tem gerado em crise de liderança. Isso produz muitos males, tais como anarquia, corrupção, fraudes, mentira, opressão, exortação, imoralidade, injustiça, improdutividade, retrocesso social. O homem que está nessa erosão da masculinidade, desconstrução da masculinidade, ele não é um homem produtivo, tá? Ele vive na mentira, vive na desconstrução e na injustiça, tá? Querendo aproveitar situações alheias. O homem não pode aproveitar das fragilidades da mulher. Homem com falta de responsabilidade, mulher saindo para trabalhar e o homem ficando em casa. Não, isso é a primeira responsabilidade, é do homem. É do homem. A falta da liderança que o homem recebeu no Éden tem produzido uma geração de um homem medroso, inseguro, desanimado, preguiçoso, acomodado, ansioso, desequilibrado, irresponsável. Urgente o ensino da masculinidade bíblica, dos homens que cumprem seu papel diante de Deus. É urgente, irmãos, esse assunto de o homem masculino, na sua masculinidade, cumprir seus papéis diante de Deus, diante da palavra de Deus. A erosão da masculinidade é representada pela apologia, homossexualidade, na negligência da responsabilidade masculina e da crise da liderança. Terceiro tópico da nossa lição, finalizando. Boaz é o símbolo bíblico da masculinidade. Nós vamos ver aqui um homem que assumiu uma responsabilidade que, na verdade, não seria dele, mas com muito amor e sendo generoso, né, para assumir uma responsabilidade. Modelo de generosidade. Boaz é um grande símbolo de masculinidade bíblica, irmãos. Ele era um parente de Elimeleque e falecido esposo de Noemi. Bom, todo mundo conhece a história que estava passando um processo de dificuldade financeira muito grande, e aí eles resolveram ir para outra cidade, lá para Moabe, né, para onde existiam os moabitas, e lá os seus 2 filhos conheceu Ruth, né, conheceu a esposa lá, né, Ruth, uma das esposas, e qual Ruth acompanhou a sua sogra, né, não deixou a sua sogra vir embora sozinha. Ela sendo moabita, mas ela quis vir acompanhando a sua sogra Noemi para o povo de Jerusalém. Aonde ela falou, olha, aonde você repousar, eu também repousarei. Aonde você estiver, estarei eu. Né? É uma história muito linda esse trabalho. E depois nós vemos aqui uma história muito linda de Boaz assumindo, né, casando-se com Ruth, e assumindo para não ficar umas mulheres desprotegidas, porque na verdade Noemi e Ruth, sendo viúvas, elas estavam desprotegidas. Vários homens de Deus são vistos na Bíblia, irmãos, como exemplo de masculinidade, até porque estes receberam a sabedoria de Deus para cumprir as suas obrigações, tá? Vemos vários homens de Deus vistos na Bíblia assumindo responsabilidade. Vejamos o exemplo de Boaz. Ao perceber que a dificuldade das viúvas, Noemi e Ruth, logo procurou ajudá-lo, demonstrando empatia e generosidade, ternura e proteção. Ruth capítulo 2, versículo 11 e 13, você consegue lá ler toda essa história. Começa a ler Ruth desde o primeiro capítulo até finalizar. Nossa, muito linda essa história, não perca. Boaz foi exemplo de um homem misericordioso, justo, atencioso, bondoso, responsável e amoroso. Segundo ponto do terceiro tópico,
fala sobre o modelo de responsabilidade. Ao prometer resgatar Ruth e a sua herança, na audiência, né, foi fazer uma audiência ali com os anciões, assumindo a responsabilidade diante dos anciões, explicou que a terra estava à venda, aquela que comprasse deveria casar-se com Ruth. O parente que tinha a primazia autorizou Boaz a comprar a terra e se casar com a moabita. Adquirir a propriedade e tomar Ruth por mulher, Boaz tornou-se provedor e protetor daquela família. O casal gerou Obed, o avô do rei Davi, de cuja linhagem nasceu Cristo. Boaz é o símbolo da masculinidade enquanto o marido, pai, Elida, um líder exemplar. Olha que coisa linda aqui. Se você for olhar a descendência aqui, né, de Ruth e Boaz, sai Davi, e de Davi sai a descendência de Cristo. Boaz ficou impressionado com a sensatez, fidelidade e humildade de Ruth, e por ela se afeiçoou. Ruth capítulo 2, 7 a 13. Boaz exerceu a responsabilidade de liderança e honra perante os anciões e o remidor mais próximo de Noemi, a fim de comprar o direito pela terra que foi de Elimeleque, e resgatou a honra de Noemi e tomou por mulher Ruth. Ele resgatou a honra, a mulher que estava desprotegida, a mulher que estava ali precisando, né, de ter um remidor, precisando ter um provedor, e ali ele assumindo Ruth, ele teve uma responsabilidade também com Noemi. Boaz cumpriu com os deveres de um homem de Deus e foi chamado de valoroso, afamado, ainda sua prole foi abençoado, gerando o rei Davi. Visão geral desse terceiro ponto, Boaz representa o símbolo da masculinidade bíblica enquanto marido, pai e líder. A conclusão da nossa lição hoje, para nós finalizar, vamos seguir o exemplo de Boaz, generoso e responsável, nós homens. O homem e a mulher têm a função de responsabilidade diferente, o que expressa tanto na autonomia corporal quanto emocional de cada um. No que diz respeito à masculinidade do homem, este deve cumprir a sua missão de liderado, criando sustento, promovendo dignidade e alegria para todos que estão à sua volta. Devemos cumprir com responsabilidade positiva com a família perante a sociedade, conforme a diretriz bíblica, que são a palavra de Deus. Aleluia. Então, assuma essa responsabilidade de acordo com a palavra de Deus. A mulher na sua posição de mulher, o homem na sua posição de homem, cada um com a sua responsabilidade, e os dois juntos se unem, um depende do outro. A mulher depende do homem e o homem depende da mulher. Não seja um homem que queira demonstrar e impor a sua masculinidade em cima da mulher, mas demonstra com seu gesto de responsabilidade, de amor e de carinho, de acordo com a Bíblia Sagrada. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. A lição 7, vai ser no dia, essa lição 7 vai ser para o dia 13 de agosto, vai ser a desconstrução da feminilidade bíblica. A paz do Senhor Jesus, dá um joinha, dá um like, compartilhe, irmãos. Compartilhe nossos vídeos, comenta de onde você está me assistindo, comenta lá o que você aprendeu nessa lição. Vai ser muito bom te conhecer, estarei respondendo todos lá. Que Deus abençoe a toda, a paz do Senhor, até o próximo vídeo, assim querendo Deus.